A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estaremos comentando aqui a lição de jovens. A lição de número 11 será ministrada no dia 12 de março de 2023, nosso primeiro trimestre, e será ministrada em nossas igrejas nos domingos, aos domingos como de costume. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus há mais de 30 anos e ali temos atuado como professor de escola dominical. E agora também através deste canal estamos buscando alcançar um grupo maior de pessoas. Então estaremos trabalhando aqui sobre a santidade integral. O que é a santidade integral? Que doutrina é essa? Estaremos trabalhando dentro deste contexto. E a nossa leitura em classe, ou melhor dizendo, o nosso texto principal, ele cita aquela passagem que o apóstolo Paulo diz, que todo corpo, alma e espírito sejam plenamente preservados, irrepreensíveis para a volta do Senhor. Então fala de preservar. Então o que está nos ensinando aqui é que eu preciso não só preservar o meu espírito, a minha alma, mas também o meu corpo, porque inclusive ele é templo do Espírito Santo. A santidade deve abranger o ser humano por completo, espírito, alma e corpo. Então é isso que estaremos trabalhando aqui dentro do contexto desta lição. Segundo está registrado em Tessalonicenses, acabamos de citar essa referência, o homem deve se santificar por completo. O espírito, alma e corpo, segundo Paulo, deve ser preservado por completo, contrariando a doutrina grega e o gnosticismo que estava adentrando na igreja. Então existia ali a cultura, a influência grega, também judaica. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre a dicotomia, e vamos ver principalmente sobre o gnosticismo. O gnosticismo é uma teoria que traz uma explicação mais clara sobre o corpo humano e qual a importância dele. Estaremos trabalhando essa questão aí. O ser humano é integral, espírito, alma e corpo. O conceito de ser humano integral. Na cultura grega, acreditava-se que o homem era dicotômico. Porém, para eles, a parte espiritual era supervalorizada em detrimento do corpo, que era desvalorizado. E isso dentro de uma cultura platônica. Os gnósticos ensinavam que o corpo era mau. Para eles, era a prisão da alma. Essa ideia surgiu dentro da filosofia grega, de que o corpo era como se fosse um castigo de Deus para prender a alma, uma prisão da alma. Então, existia duas linhas antagônicas em relação a essa visão do corpo. Uma delas ensinava que, como o corpo é meu, eu não preciso preocupar em preservá-lo, não preciso conservar ele santo, porque o que Deus quer é minha alma e meu espírito. Ele não quer o meu corpo não tem valor algum. Por outro lado, existiam aqueles que já falavam que o corpo, por ele não ter valor algum, eu tinha que mortificá-lo, não deveria agradar. Então nós temos dois contrastes. Por um lado, alguém diz que eu devo fazer tudo que o meu corpo quer, porque ele não tem importância no mundo espiritual. Por outro lado, alguém diz que o corpo não pode ser agradado, porque o que vale é o espírito. Só que a Bíblia também ensina isso, só que a Bíblia ela manda você preservar o corpo, e no gnosticismo não. No gnosticismo você tem que mortificar o seu corpo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho essas doutrinas aí. O que é o gnóstico? Corpo, a parte material do ser humano. Os gnósticos, o gnosticismo vem do grego gnoskein, que significa saber. Diziam obter a salvação através do conhecimento. Essa doutrina foi combatida por Irineu no século II. Ela ensinava que o corpo era mau. Para eles, era a prisão da alma. Com essa ideia, ensinavam que as pessoas podiam fazer o que bem entendesse com o seu corpo. Ou, às vezes, as pessoas eram levadas a desprezar o próprio corpo a fim de mortificá-lo, aquilo que acabamos de dizer. Então, nós temos um dos pais da igreja, que é Irineu, do segundo século, que ele combateu essa doutrina. Inclusive, no livro de João também ele trabalha alguma coisa relacionada a esse tipo de doutrina que estava entrando na igreja. Então, João traz alguns versículos no seu livro, principalmente nas primeira, segunda e terceira carta, combatendo essa doutrina que estava ali sutilmente adentrando dentro da igreja. Então nós temos aí essa doutrina. Então a palavra gnosticismo, a priori, ela significa conhecimento, saber. Então o que é um gnóstico? Exatamente a pessoa que quer saber, ele é um gnóstico. Então, como a cultura grega ela trabalha muito em cima do conhecimento,
ela é uma influência, ela é, na verdade, a base, né, da cultura grega, porque os gregos, né, os filósofos, eles gostam de saber as coisas, procuram entender aquilo que não dá para ser entendido, procura explicar o inexplicável. Então, eles trabalham muito em cima da gnose, que significa conhecer. Né? Então, a princípio, é só uma doutrina que significa conhecer. Só que esse conhecimento, ele atravessa limites que não podem ser atravessados. Aí que entra o problema da religião e, às vezes, até do pecado. Os pais da igreja chamavam o gnosticismo de sabedoria grega. Hanark, um teólogo alemão, chamava de a helenização aguda do cristianismo. Há certas verdades em ambas, mas incompletas. Por quê? Primeiro, chamava de sabedoria grega, isso é fato. Acabamos de dizer, ela tem origem em Platão, né, aquela sabedoria grega. Então, eles entendiam isso. Agora, o Hanark, que é um teólogo alemão já do século XX, ele fala que ele chamava de helenização aguda do cristianismo, ou seja, trazer o cristianismo para dentro da cultura grega. Helenizar significa trazer o cristianismo para dentro da cultura grega, né? Então, os gnósticos combinavam elementos da filosofia grega, das religiões pagãs misteriosas, do judaísmo e do cristianismo. Mas essa doutrina já existia nas religiões orientais antes de Cristo. Então, depois que surgiu o cristianismo, eles tentaram, né, muitos cristãos que se converteram, que eram adeptos dessas doutrinas, eles tentaram incutir essas doutrinas dentro da igreja, né? Então houve ali uma mistura, inclusive os judeus também seguiam, alguns deles seguiam essa doutrina, os fariseus, né, eles olhavam muito para o lado, né, eles não diziam totalmente gnóstico, mas algumas doutrinas dos fariseus eram voltadas para o gnosticismo. Então essas doutrinas fez ali como que fosse um emaranhado de doutrinas e entrou para dentro da igreja, né? E isso acompanhou a igreja por alguns séculos e alguns pais da igreja combateu. Então, mesmo que ela tenha influência do cristianismo, ela influenciou o judaísmo, ela é uma doutrina que existe há muitos anos, né? Há muitos séculos antes de Cristo. Ela é uma região, lá na região do Oriente, há muitas religiões, né? Religiões antigas, né? Que seguem essa ideia do gnóstico, né? Inclusive o hinduísmo, né? Que o hinduísmo traz também essa doutrina no seu bojo, e assim muitas outras doutrinas, né? Muitas outras religiões. Então, o que é tricotomia? O conceito do homem tripartido originou-se na filosofia grega, que entendia a relação mútua entre o corpo e o espírito do homem, segundo a analogia da mútua relação entre o universo material e Deus. Então, o que acontece? No caso de Platão, quando ele falava do corpo do homem e do espírito, ele entendia que o homem era dicotômico, ou seja, uma parte material e uma parte espiritual. A parte material, logicamente, o corpo. A parte espiritual, a alma. Para Platão, ele não separava a alma do espírito. Agora já o Aristóteles, ele já separava, ele entendia que entre o corpo e a alma tinha um espírito, né? Então ele entendia que essa parte, segundo Aristóteles, era uma maneira de você ter um contato mútuo com o universo, né? Então as duas palavras, tanto a dicotomia como a tricotomia, que nós hoje acreditamos, né, na tricotomia, é uma doutrina grega. Aí você diz assim, mas então eu não posso crer porque ele não está na Bíblia. Está na Bíblia que Paulo fala dessa doutrina. Corpo, alma e espírito. Mas antes de Paulo falar, os gregos já ensinavam que o homem era tripartido, ou seja, tricotômico. E Platão falava que era dicotômico. Quando você vai estudar a visão de Platão, há um certo sentido quando ele fala como dicotômico, porque para Platão existe parte material e parte espiritual. A alma é a parte espiritual também. Então, em tese está correto. Só que Aristóteles já separou parte espiritual em dois, que seria, no caso, o corpo, seria a alma e o espírito. Só nessa questão aí. Pensava-se que justamente estes só podiam ter comunhão com o outro por meio de uma terceira substância, ou um ser intermediário, ou seja, entre o corpo e a alma tinha que ter alguém para ter comunhão, contato com o universo, e seria uma terceira substância. Assim, aqueles só podiam entrar em relações mútuas vitais por meio de um terceiro elemento intermediário, a saber, a alma, né? Ou, no caso, o espírito, porque eles não diferem bem qual seria. Então, haveria um terceiro elemento ali na visão de Aristóteles, né? Então, às vezes ele não separava qual desses teria contato, mas ele acreditava que existia o corpo, a alma
e o espírito intermediário, que ele não explica, né, nos seus comentários, né, e principalmente ele trabalhando a questão da alma, que também é uma parte espiritual. Ele mostra que essa alma também, através desse intermediário, o espírito, é que ele faz com que a alma tenha contato com o universo. Então, existe um intermediário entre o corpo e a alma, e esse intermediário, ele leva a alma a ter contato com algo espiritual. Isso era uma ideia de Aristóteles. Inclusive, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa visão desse contato da alma, né? A alma, na medida que se adapta ao pneuma, que era a ideia que ele falava, ao espírito, né? Pneuma é espírito no grego, era tida como imortal. Mas na medida em que se relacionava com o corpo, como corpo carnal, na medida que se relacionava com o corpo, como carnal, ela se tornava como carnal imortal, né? Essa teoria recebeu considerável apoio pelos pais gregos do primeiro século, entre eles grandes teólogos, né, que é o Clemente de Alexandria, Orígenes e Gregório de Nícia, que era considerado um grande teólogo, né, um dos maiores teólogos dos pais da igreja, mas que depois Apolinário a empregou de forma ofensiva à perfeita humanidade de Cristo. Aí ela foi ficando gradativamente desacreditada. Por quê? Na ideia dos filósofos, né, e os pais da igreja defendiam a ideia, né, nós temos aqui os grandes pais da igreja. Esses homens são, principalmente Gregório de Nícia, considerado um grande teólogo, né, da época, lá do segundo século. Então eles ensinavam que quando a alma se adapta a pneuma, ela era imortal, mas quando ela se adapta ao corpo, ela era mortal. Então isso cai numa situação seguinte: se eu servisse a Deus, eu teria imortalidade, eternidade. Se eu servisse ao pecado, quando eu morresse, a minha alma morria comigo. Era a ideia que eles defendiam. E depois Apolinário, quando aplica isso a Jesus, né, essa teologia começou a ser desacreditada. Então, observa como que era interessante esse assunto. Até hoje, existem pessoas que têm um pouco de dificuldade para conseguir entender isso, né? E é muito complexo mesmo. Mas vamos tentar, na medida do possível, trazer um esclarecimento dentro daquilo que a gente tem estudado, né? A alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. Enquanto o corpo se comunica com o mundo exterior, né, através dos seus sentidos, né, visão, olfato, paladar, tato, né, nós vamos ver daqui a pouquinho, a alma se comunica com o interior do homem. A alma é o que o homem é, ou seja, você é o que a sua alma é, né? Como você consegue entender isso? A pessoa morta, por exemplo, né, ela não tem alma, ela não é nada, ela é só uma pessoa, é só um morto. Quando você está dormindo, você também não é ninguém, você não faz nada de atividade, você está ali inerte. Então, a alma é o que a pessoa é. Então, é na alma que manifesta o fruto, né? O fruto do Espírito, através do Espírito, é que vai santificar a tua alma e vai mudar o seu caráter. Então, é na alma que nós temos o sentimento. É a alma que dá sentimento, para o corpo. O corpo sem alma, ele não tem sentimento, ele não tem sentimento, que eu digo no sentido do intelecto, do seu conhecimento com o mundo externo, né? Então é a partir da alma que você tem contato com o mundo externo, né? A alma, ela comunica com o corpo, e vamos separar um pouquinho isso aí mais para frente aqui. Já o espírito é a parte espiritual que se comunica com o Criador através da consciência e adoração. Isso é o que difere dos animais. A alma do animal não é imortal. Então, como o animal ele não tem espírito, mas ele tem uma alma, né? A alma que dá vida ao corpo, mas ele não tem o sopro de Deus. Então, ele é um ser irracional. O que nos faz ser racionais é exatamente o fato de, além de Deus me dar uma alma, ele sopra o espírito, né? A Bíblia fala que Deus criou Adão do pó e ele se tornou alma vivente, e ele soprou nele o espírito. Então, aquele sopro de Deus é que faz a diferença. Deus não soprou em nenhuma outra criatura, só em Adão, né? Então esse sopro de Deus é o espírito dele, espírito no minúsculo, não é o Espírito Santo, não. Precisamos entender isso. É o espírito que ele dá ao homem, esse espírito humano, para se comunicar com o espírito divino, né? Então esse espírito humano é o que traz a comunicação com o mundo espiritual, enquanto a alma, né, o corpo comunica com o mundo externo, né, e a alma, através da alma, o espírito comunica com o mundo espiritual, né? Então a gente vai ver como é que funciona. Então nós temos aqui o espírito, alma e corpo. Aí quando você observa, a alma, ela fica meio que, né, no nosso corpo, ela fica meio que
que dividida, ela fica naquela briga que Paulo fala lá em Gálatas 5,17. A carne, o que é o corpo, ele luta contra o espírito, né? Para que ambos não façam a vontade de si, mas a vontade, o corpo quer fazer a vontade da carne, o espírito quer fazer a vontade de Deus. Está lá em espírito maiúsculo, mas não é o Espírito Santo não, precisa entender. A alma fica nessa briga. Então, vamos supor, o corpo consegue vencer, puxa para o lado do pecado, a alma vai tender para cá. Mas se o espírito começar a vencer, a alma tende para lá. Então seria mais ou menos isso aí. Então essa briga, a Bíblia diz que o corpo milita, né, a carne milita contra o espírito, não é contra a alma fica no meio dessa briga. Né? Então quem vencer vai puxar a alma para o lado dela. Não vamos explicar isso aqui, isso é meio complexo, mas a gente vai explicar daqui a pouquinho como é que isso funciona. Né? Então nós temos aqui, compreendendo cada parte. Então o corpo ele tem 5 sentidos. Né, que é o que comunica com o mundo externo. Você comunica através do olfato, né, que é o cheiro, do paladar, que é o apetite, é o alimento, né, quando você alimenta você sente o gosto das coisas, é através do paladar, o tato, que é tocar, visão, né, e a audição. Essas coisas, essas são os sentidos do corpo. Então, eles que fazem com que você comunique com o mundo externo. Então, ele tem que ser santificado porque a Bíblia fala sobre o nosso ouvido, né? Está ouvindo, quem tem ouvido ouça, né? O paladar, né? Nem só de pão viverá o homem, né? O tato, levantar as mãos sem ir nem contenda, impor a mão sobre os enfermos, né? A visão, né? Mostrar a maravilha da sua lei e ouvir a voz de Deus. Então nós temos aí, né, os sentidos do corpo que tanto pode comunicar com o mundo externo para o pecado, como pode comunicar com o mundo externo para Deus, né? E aí nós temos na alma. A alma tem os sentidos da alma são sentimento, vontade e razão. O que é sentimento? Então tudo que você sente no corpo, na verdade, a alma faz você sentir. Se você se machuca, por exemplo, o seu corpo dói, mas a alma faz você ter esse sentimento. Faz parte dos sentidos do corpo. Então, a vontade. Quando você tem desejo de comer alguma coisa ou fazer alguma coisa, a alma tem essa vontade, mas ela só pode exercitar essa vontade usando o corpo. Então, e a razão é aquilo que faz você ser racional, né? A razão faz você ser racional. Racional no sentido de ser inteligente, de saber escolher as coisas, saber escolher entre o bem e o mal, saber, né, escolher o caminho certo. Então, isso é razão. Né? O animal não tem essa, ele tem instinto, é diferente. O homem tem razão, o homem não tem instinto. Né? E nós temos o espírito, que são duas coisas que Deus colocou no homem para se comunicar com o homem. Então, através do corpo, eu posso levar o pecado para a alma, mas através do espírito, eu posso levar Deus para a alma. Então, olha como é que é interessante isso aí. Então, o espírito ele tem duas coisas importantes, consciência e adoração. A primeira coisa, consciência, por quê? Porque a consciência é que faz você, né, a pessoa, por mais cruel, por mais marginal que seja, né, quando ele vai deitar, a consciência dele acusa que ele está errado, que ele não deveria ter feito, né? Isso estou dizendo de pessoas que cometem pecados até aleatoriamente, né? Ou até de propósito, mas lá quando ele sabe que ele está errado. Existem pessoas que, infelizmente, a mente foi cauterizada, o espírito dele já está mortificado, então ele está fazendo só a vontade da carne. E traz também a adoração, é através do espírito que você consegue levar a alma a adorar a Deus. Então o espírito faz você sentir a presença de Deus, o espírito faz você ter vontade de adorar a Deus, e o espírito faz você adorar a Deus com um culto racional. Então, e quando você consegue fazer isso, ele puxa o corpo também. O corpo, como o invólucro da alma, também vai adorar a Deus. Então, o que o espírito faz a alma sentir, ela vai refletir no corpo. É onde você diz glória, diz aleluia, uns pulam, outros gritam, outros são mais tranquilos, né? Então isso muitas vezes não tem nem a ver, eu gosto muito de dizer isso. Às vezes a pessoa pula muito, dá muito glória a Deus, o camarada é muito espiritual. E nem sempre, às vezes porque é a maneira como a sua alma se expressa, né? Eu gosto de dizer que a mesma boca que diz gol, diz glória. Você já viu torcedor? Tem torcedor que quando está torcendo para um time ele fica eufórico, outros já torce mais tranquilo. Porque são maneiras que a alma deles se comportam, né? Então não quer dizer que todo mundo tem que ser eufórico, né? Que todo mundo tem que gritar e chutar e dar rabo de arraia, como a gente vê as pessoas dizerem aí, né? Assistindo o jogo, a pessoa falta pouco chutar a televisão, porque é emoção. Outros não, outro é mais tranquilo, assiste ali. É torcedor a mesma coisa, né? A mesma coisa no reino de Deus. Tem gente que chega na igreja, qualquer pregação, qualquer hino já está dando glória a Deus, já está rodopiando e já está fazendo um monte de coisa. Já tem aqueles que é mais centrado. Não quer dizer que um ou outro está errado, é a maneira de cada um se expressar. O que não pode acontecer é eu achar que o reteté
é obrigatório, que todo mundo tem que ter o reteté. Ou achar que eu, mais sem traduzir, né, centralizado ali, mais, né, racional, vamos dizer assim, achar que o reteté também é errado, né? É lógico que tem que haver equilíbrio entre as duas coisas, né? Nem exagero de lá, nem exagero de cá, porque senão fica também um culto morto, né? Um culto espiritual onde as pessoas não têm coragem de dar um glória a Deus, um aleluia, né? Não sente a presença de Deus. Então é importante ter essa visão aí. Então o Espírito, ele traz essas duas coisas, a consciência e a adoração, mas é através dele que você adora a Deus. O segundo tópico diz a santidade do Espírito e da alma. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral, né? Então Jesus não morreu na cruz para resgatar só o espírito e a alma. Ele vai resgatar o corpo também, porque a Bíblia diz que o céu e o mar darão todos os corpos, né? Então é importante. Se não fosse Deus falar assim, não, vou buscar só a alma e o espírito, o corpo fica lá. Mas não, lá, até para lançar no lago de fogo, ele vai pedir o fogo, a água, a terra vai ter que devolver esses corpos. Então você vê que é importante. Se não fosse, não teria sentido algum Deus trazer esse corpo, né, para, no caso da igreja, transformar em corpo glorificado, né? Então, devido à influência da cultura grega, os coríntios tiveram dificuldade de entender sobre a ressurreição. Por isso, Paulo escreve, né, em 1 Coríntios capítulo 15, nós chamamos de capítulo da ressurreição, porque é um capítulo onde ele trabalha sobre isso. Ele fala lá, se esperarmos a Deus só nessa vida, só nesse corpo, somos os mais miseráveis dos homens, né? Então ele fala da parte espiritual. Os coríntios estavam muito influenciados pela cultura grega e não estavam entendendo essa questão, né, de que a pessoa morria, mas que ele podia ressuscitar, né? Eles achavam que a pessoa morria. Os tessalônicos também, a igreja de Tessalônica também tinha essa visão de que se a pessoa morresse, ele não voltaria para Jesus, para ver a volta de Cristo, né, ou perderia até a salvação, alguns deles. E Paulo mostra que nós não precederemos os que dormem. Então ele explica ali todo aquele processo da ressurreição para mostrar para eles que o corpo não impede a pessoa de encontrar com Deus. Na verdade, quando Deus buscar a igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Não importa se o corpo foi queimado, Deus vai ressuscitar aquelas pessoas no corpo, que ela morreu, e vai glorificar este corpo. Então é importante sim, por isso ele é chamado também de templo do Espírito Santo. Santificação do Espírito. A santificação acontece no Espírito do homem, pois é a parte que se comunica com o mundo espiritual através da consciência e adoração. Acabamos de falar sobre a parte, os sentimentos do Espírito, né? Que é adoração e consciência. É o Espírito que dá imortalidade à alma, por isso o homem é eterno. Diferente das demais criaturas, é através do Espírito que nos comunicamos com Deus. O Espírito é a porta de entrada para a santificação. Então, isso aqui é meio complexo, né? Existem algumas teorias contrárias, mas por que o homem é o único ser que é eterno? Exatamente porque o Espírito, né, não o Espírito de Deus, o Espírito humano, ele dá essa eternidade para o homem, né? Então o homem, ele é eterno, né? Ele não é eterno no sentido de criação, ele foi criado, mas ele tem uma alma que não morre, uma alma que vai viver para a eternidade, não importa aonde ela vai viver. Então essa alma, ela tem essa eternidade por causa do Espírito. Observa que o animal, ele também tem uma alma, a alma que faz ele transformar um animal um ser vivente, né? O animal, ele sente dor, ele sente muito, só que ele vive pelo instinto, ele não tem razão, porque a razão está na alma, né? A alma dele não é racional exatamente porque ele não tem o Espírito. Mas é o Espírito que dá essa imortalidade para a alma, né? Então, por isso que o homem tem que lutar contra o pecado. Por quê? Porque a alma do homem é imortal. Se ela não for para o céu, ela vai para o inferno. O animal não, morreu, a alma morre com ele. Não existe inferno para animal e nem céu para animal. Existe nos contos de fada, mas na vida real, no mundo espiritual, não existe inferno para animal e nem céu. Mas para o homem existe, por quê? Porque o homem, devido ao Espírito que Deus soprou nele, ele tem eternidade. Então a gente vê aí a importância desse Espírito, né? Por isso que deve ser santificado o seu Espírito. A nossa alma é a parte que dá vida ao corpo e é também a sede de nossos sentimentos. A alma fica entre o Espírito e o corpo numa luta constante. Eu citei aqui Gálatas 5,17. Então a nossa alma, e assim como o Espírito dá eternidade para a alma, dá vida eterna para a alma, né? Eu não estou falando da vida eterna no céu, mas vida eterna no sentido genérico, né? Ou que seja para ir para o inferno ou para o céu. O Espírito dá essa eternidade. O corpo dá vida, a alma dá vida para o corpo. Então, o corpo sem alma, ele morre.
né? O corpo sem alma, ele morre. Então a alma é aquela parte que dá vida ao corpo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, né, o Espírito do homem, ele luta constantemente contra o corpo, para que a alma seja salva. Porque o Espírito, se ele dá a eternidade para a alma, ele vai ter que puxar essa alma para ele, resgatar. Porque esse Espírito não é Espírito de Deus. Grave isso. Inclusive existe um assunto muito polêmico, que é Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Salomão fala da separação do corpo e espírito. Ele diz assim que o corpo vai para a terra e o espírito volte a Deus. Então existem algumas pessoas, algum segmento teológico que entende o seguinte, que quando o homem morre, o corpo vai para a terra. Se a pessoa viveu no pecado, a alma vai para o inferno e o espírito volta para Deus. Ou seja, todo ser humano tem um espírito e esse espírito volta para Deus. Mas não é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo, ele está falando sobre morte física. Então ele fala assim, o corpo morre e vai para o pó da terra. A alma, ele está falando para ele ali no caso do Salomão, eles não separavam. Os judeus, os hebreus são dicotômicos, eles não conseguem separar alma e espírito. Para eles é a mesma coisa. Então, ele fala daquela parte imaterial. Então essa parte material vai para Deus. Mas como vai para Deus? Como que vai chegar a Deus? É porque é Deus que vai dar o destino. Então, morrendo salvo ou não, vai ter que encontrar com o Criador, né? Então, vai encontrar com o Criador e lá o Criador dá o destino. Então, não quer dizer que volta para Deus e fica com Deus. A Bíblia não diz isso, né? Salomão não está dizendo que o Espírito vai, mesmo a pessoa no pecado, a alma vai para o inferno, o corpo vai para a terra e o Espírito volta para Deus e vai viver com Deus. A alma e o Espírito são inseparáveis. Por isso que muitas vezes a dicotomia também é aceita em meios teológicos por causa dessa questão. Porque a alma e o Espírito é a parte espiritual e o corpo é a parte material. Então, encontramos aí também uma certa dicotomia, né? E depois essa dicotomia nós trazemos ela para a tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Então Eclesiastes fala sobre isso, mas você vai encontrar alguém dizendo, não, a alma vai o espírito vai voltar para Deus. Todo mundo que morre, ele tem um espírito, né? E tem gente até que acha que é o Espírito Santo, não tem nada a ver, é o Espírito Santo sai da pessoa mesmo ele em vida, se ele cometer pecado. Não precisa a pessoa morrer para o Espírito Santo sair dele, não. Se a pessoa, a Bíblia diz que se Deus expulsar o demônio de uma pessoa e voltar a achar a casa vazia, ele entra e traz consigo 7. E ele fala, vós sois o templo do Espírito Santo, né? Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, ele pode sair e entrar, né? Se ele sair e entrar, então ele vai sair mesmo eu estando com vida. Não precisa morrer para isso acontecer. Agora o espírito humano, ele vai sair do corpo junto com a alma. Tá aí lá no céu, Deus dá o destino para ele. Quando ele morre, Deus dá o destino. Então volta para Deus é nesse sentido. Volta para Deus que o deu, né? Observação, o espírito aqui não é espírito de Deus, e sim a parte que dá vida ao homem, né? É o sopro de Deus, né? A vida eterna. O fato de o espírito voltar para Deus não quer dizer que ele se separa da alma, que se perde. Ou vai a alma e o espírito para o inferno, ou vai para o céu. Voltar para Deus é no sentido de receber o seu destino. Então é o que nós acabamos de falar aqui. Então, esse espírito humano, ele está ligado à alma. Ele que dá eternidade para a alma. Se não tivesse o espírito humano, a alma não seria eterna. Então, quando vai para o inferno, o corpo volta para a terra e o homem é julgado lá no inferno. Não existe Deus pegar esse espírito e levar para ele e deixar a alma no inferno. São inseparáveis. Existe uma linha teológica que defende essa ideia, mas não há base bíblica para você comprovar. Até porque no Novo Testamento, no Velho Testamento, essa doutrina não é explicada, ela não é difundida. Você vai encontrar alguma coisa relacionada a essa doutrina dentro da cultura grega, dentro da história dos comentários dos pais da igreja e na igreja primitiva, nos comentários do apóstolo Paulo, né? Porque até o próprio Jesus, ele não entrou nessa questão. Quem entrou nessa questão foi o apóstolo Paulo, né? Usando os Tessalonicenses, inclusive. Então é importante nós entendermos que a alma e o espírito são inseparáveis, estão ligados. Não tem como separar um do outro. Isso corrigindo a interpretação que muitos têm de Provérbios, né? De Eclesiastes, lá capítulo 12. Santidade do corpo, dominando a concupiscência da carne. É o desejo desordenado e inconsequente. A nossa carne não tem nenhum interesse no espiritual, né? O nosso corpo não tem vontade, interesse nenhum, né? Observa que como é interessante, você fica uma noite toda numa festa, num baile, dançando e pulando, gritando, sem problema algum, mas para ficar meia hora de joelho, o seu corpo reclama, né? De ficar meia hora lendo a Bíblia, o seu corpo reclama. Você lê
muitos livros, assistir muitos filmes, mas quando passa por mundo espiritual, o corpo reclama, porque o corpo não quer fazer nada para agradar o espírito, ele quer agradar a si mesmo e puxar a alma para ele. Segundo Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala do espírito humano, quando ele estava ali diante dos seus últimos dias, né? Ali no jardim orando, ele fala: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então ele está falando que é a batalha. Tá vendo que interessante? Jesus está dizendo a batalha. O espírito está pronto, mas a carne é fraca e a carne não quer aceitar, né? E Jesus, ele estava num corpo humano, então ele também tinha carne, só não tinha pecado. Os 5 sentidos do corpo nos põem em contato com o mundo externo. É ela que dá vazão ao pecado. Então, através do sentido do corpo é que você peca. Então, o que acontece? O teu corpo, ele deseja, né, através da tua alma, ele puxa para a sua alma, né, em contraste com o espírito, para que você peque. Então, quando você comete pecado, é ele que dá vazão ao pecado, né, através dele que a pessoa peca. Inclusive, tem pecado, que a Bíblia diz que é pecado, que é fora do corpo, né, que é aquele pecado que você comete no sentido externo, mas é pecado que você comete no próprio corpo. Inclusive, um deles é o adultério, né, que você comete um pecado contra o próprio corpo. Então, o corpo dá vazão ao pecado, né? O espírito dá vazão à adoração, o corpo dá vazão ao pecado. Dominando as concupiscências dos olhos. Os olhos é considerada a cadeia do corpo, a candeia do corpo. Jesus falou isso em Mateus 6,22, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem ruins, você vai viver em densas trevas. Então, foi através da observação que Eva foi enganada. Olha como é que Satanás trabalhou no corpo de Eva, né? Antes de alcançar a alma dela, o espírito dela, ele usou o quê? O que ela tem do lado, que mostra o lado externo. Satanás chamou a sua atenção da seguinte forma: ele mostrou o fruto, concupiscência dos olhos, desejo desordenado, fez ela desejar algo que ela não podia desejar, algo que ela não podia tocar. Isso é concupiscência, é assim que o pecado vem. O pecado, ele não chega de uma vez, ele abre um leque para você enxergá-lo, né? Ele traz ofertas, oferendas, que vai te conquistar, né? Que vai trazer. Olha como é que Satanás fala: não foi assim que Deus diz, não comerás de toda árvore do jardim? Não, ele falou que pode comer de toda, menos da árvore do bem e do mal. O que Satanás faz? Satanás, ele induz ela, fala assim: olha, não é isso, bem isso, né? Você conhece a história. Então, Satanás usou o quê? O desejo através da visão, né? Então, é por isso que a Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora de ti, né? Então, o que aconteceu? Ela desejou comer a concupiscência da carne. Então, a partir do momento que ela olhou, o desejo nasceu, né? O desejo nasceu. Aí, o desejo nascendo, o que ela faz? Ela vai comer o fruto, e aí ou seja, um desejo desordenado, concupiscência da carne. E aí, ela pegou e comeu para ter conhecimento, soberba da vida. Ou seja, ela estava completa no jardim, mas ela queria mais, né? A soberba faz você querer mais. A soberba acha que você sempre tem mais a ganhar, principalmente quando se trata do pecado, né? Tem gente que acrescenta pecado a pecado e acha normal. A soberba da vida, a vaidade da vida, né? Então, observa que ele usa o quê? O corpo. Primeiro ele te mostra, depois ele faz você desejar e depois ele mostra o benefício que você vai ter ao cometer pecado. O benefício que você vai ter a entrar naquela armadilha de Satanás. Só que nós sabemos que esse benefício, ele é aparente, é uma mentira, porque na verdade é uma destruição da alma da pessoa, né? Eva, através dela, e Adão, o pecado veio ao mundo. Por quê? Por causa de um fruto que eles comeram que não poderiam ter tocado. Então a gente vê aí como é que funcionava, como é que Satanás trabalha. Alguém diz que a gente peca porque Satanás nos tenta. Isso é um engano, né? O pecado, ele existe mesmo quando Satanás estava no céu, ninguém o tentou e ele cometeu pecado, né? E ele usou Adão para trazer o pecado ao mundo, mas ele não fez Adão pecar, ele mostrou as condições, ele induziu eles. Então o pecado nasce de uma indução de Satanás, mas não quer dizer, lá no milênio, por exemplo, nós falamos em lições anteriores, que Satanás será preso, mas a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 65, que um pecador de 100 anos será amaldiçoado, falando do milênio. Então haverá pecado mesmo sem a presença de Satanás. Então o Satanás, é lógico que como ele não está presente, a escala de pecado é muito insignificante, né? Muito menor, mas haverá sim, porque o pecado está na natureza humana. O diabo só usa isso como ferramenta para nos destruir.
né? Então, vivemos em uma época em que as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. Os bens materiais e a vida terrena, com todas as suas oferendas, têm preenchido o coração do homem, não ficando espaço para Deus. Salomão entendeu isso, né, no final da sua vida. Tudo é vaidade. Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Hoje nós temos visto isso, e principalmente no nosso país, que é um país capitalista. As pessoas estão sempre querendo ter mais, e existem pessoas que têm até preconceito quando as pessoas não têm os mesmos bens que eles têm. Outra hora, as pessoas querem exibir os seus bens, né? Às vezes a gente encontra pessoas que estão exibindo bem, que quando você vai olhar para o seu nível de vida, pela sua posição social, ele está exigindo bem acima da sua capacidade, né? Acima da sua condição, só pelo fato de ostentar, né? Às vezes fica endividado, né? Fica fazendo muitas coisas que está além do seu alcance, além do seu orçamento, só para ostentar, né? E às vezes até critica pessoas que não fazem isso, né? Então, porque isso é vaidade, né? Isso é vaidade. Salomão, ele diz isso: tudo que os meus olhos pediu, eu não os neguei, mas no fim eu descobri que tudo é vaidade, né? Que no final todo mundo é igual. Então, se você tiver uma boa casa, um belo carro, isso não te faz melhor do que ninguém. Assim como aquele que mora num casebre, por ele ser mais humilde, também não é melhor do que ninguém. Então, não é o bem material que mostra quem você é, mas é o espírito, a alma, é o seu caráter. Então, ele fala assim: tudo é vaidade. Ele fala por quê? Porque ele entendeu que no final o homem mais sábio do mundo caiu na idolatria. O homem mais sábio do mundo foi induzido por mulheres. Então, fez algumas coisas que Deus tinha proibido na lei. Por exemplo, ter vários, né? Ele tinha 4 mil estrebarias, 12 mil cavalos. A Bíblia diz que o rei não poderia acumular cavalos, a não ser o cavalo do exército, mas ele tinha dele os cavalos, né? Tinha 1000 mulheres, né? 300 esposas e 700 concubinas, né? Que na verdade eram mulheres de alianças políticas, mas ele tinha isso, foi essas mulheres que levaram ele a pecar. Então ele entendeu, Salomão teve tudo que o homem podia ter nessa terra, e no final ele entendeu que tudo é vaidade. Ele fecha falando que no final o homem volta para a terra, volta para o pó de onde ele veio. Então nós precisamos entender que nós temos que tomar cuidado, né? Principalmente a juventude hoje, né? Hoje os jovens, existem 2 tipos de jovens, né? Existe aquele jovem que não quer saber de estudar, que quer levar a vida na preguiça, vamos dizer assim, não quer estudar, não quer correr atrás. Por outro lado, existe aquele que quer correr atrás e quer vencer muito rápido, né? Ele quer acelerar o processo, né? E tem que tomar cuidado, que muitas vezes essas corridas, né, sem a presença de Deus, ela pode tirar você do foco, né? Você está na faculdade, por exemplo, aí você vê um camarada formando, não, o camarada formou lá em medicina, eu quero ser médico também, tem que estudar. Aí você para de ler Bíblia, para de congregar e mete a cara nos estudos. Aí você fala assim: é só por um período, mas cuidado, porque muitas vezes esse período é exatamente o momento que Satanás precisa para te tirar do foco, né? É exatamente esse momento, aquele momento que você está mais preocupado com as coisas dessa terra. Pode ser o momento em que Jesus busca a igreja e você fica, né? Então nós precisamos correr atrás, trabalhar, buscar sim, mas com muita moderação, para que isso não vire a concupiscência, ou seja, um desejo desordenado que nos faz virar escravo daquilo que nós temos, virar escravo dos bens materiais. Tem gente que tem medo de sair de casa com medo de ladrão entrar e roubar a casa dele, então ele é preso dentro de casa, né? Se roubar, né, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado sim, não vai deixar a casa aberta para qualquer um, mas isso não pode prender o seu coração, né? Isso não pode prender. Às vezes o camarada dele ficar na rua, né? Eu conheci uma pessoa que ele ficava na igreja e muitas vezes ele saía na rua 2 ou 3 vezes, o carro lá não tinha estacionamento, para ver se o carro dele estava lá, né? E eu conhecia, né? Isso é fato. Ele fazia isso 2, 3 vezes. E quando ele encostava o carro, ele rodeava o carro para ver se o carro estava ok quando ele ia sair, preocupado, né? Então assim, e ele tinha um emprego, e quando ele perdeu o emprego, ele começou a culpar a Deus. Ele era uma pessoa que era cristão, e ele começou a falar por que Deus era injusto com ele, né? Porque ele era apego às coisas materiais. Ele via pessoas que não eram cristãos ficando e ele sendo mandado embora. Então é muito perigoso. A gente precisa ter esse cuidado de não deixar os bens materiais. Igual o casamento, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, eu quero casar primeiro, antes que Jesus volte, eu quero casar, né? Você precisa, o jovem precisa correr atrás sim, mas presta atenção, tudo na vida, você pode correr, pode buscar, só que a Bíblia diz que você vai prestar conta.
Agora, se você estiver com Deus, com certeza, você vai ter muito mais do que o que nós temos nessa terra aqui, que inclusive são passageiros, né? Então, nesta lição aprendemos que a santificação do homem deve ser em sua totalidade, espírito, alma e corpo. Aprendemos que o homem é tricotômico e que Deus santificará o homem em toda a sua essência. O corpo é invólucro da alma e templo do Espírito Santo, portanto, ele pertence a Deus. Então, esse negócio que você vê por aí, meu corpo, minhas regras, é antibíblico. O seu corpo, as regras são de Deus. É grave isso, o corpo é seu, mas as regras são de Deus. E Deus fala assim, ó, Jesus fala assim, vós sois o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então grave isso, não é seu corpo, suas regras. Seu corpo, as regras são de Deus. Se você quiser seguir as regras do corpo, você vai ter que prestar contas disso. E as consequências serão catastróficas. Então tenha cuidado de pensar igual a sociedade hoje acha que eu posso fazer o que eu quero, né? E não vai para a Bíblia, para os princípios cristãos, né? Hoje os jovens, por exemplo, nós temos muitos jovens que eles acham que eles podem fazer o que quiser com o corpo, pode expor o corpo, né? Pode andar seminus, né? E acha que não tem problema algum, até na igreja, né? Jovens que não têm certo pudor ao vestir, né? Cuidado, você pode estar não só pecando, como provocando lascívia em outras pessoas, o pecado também. Então, e você pode estar profanando o templo do Espírito Santo. Você deve preservar o corpo. Isso fala também de alimentação, né? A gente fala muito das pessoas que bebem, que fumam, que bebem muito, mas o crente quando come além do que ele precisa, porque a comida é boa, isso é pecado, glutonaria é pecado, e se você destruir esse corpo por causa de glutonaria, Deus pode cobrar também. Então a saúde também deve ser preservada para você ter. Inclusive, quando você vai estudar a cultura hebraica, muitas das leis que Jesus proibiu, que Deus proíbe os judeus, ali na relação à alimentação, estava relacionado muito mais à saúde deles do que a espiritualidade no sentido geral. Deus colocava na espiritualidade que às vezes é a maneira como eles entendiam, mas muitas coisas que eram proibidas é porque eram nocivas à saúde. Então Deus queria preservar o povo saudável. E se Deus queria lá no Velho Testamento, isso não muda no Novo Testamento. Então você tem que ter um corpo saudável, né? Ou, por outro lado, tem aqueles que já enaltecem demais o corpo, né? A cultura ao corpo também, vivemos essa época em que as pessoas estão cultuando o corpo, né? Hoje as academias estão lotadas de pessoas que já está bem fisicamente, mas ele quer manter, ele quer correr atrás, ele quer melhorar, ele quer hoje, né, fisiculturista, quer ficar, né, exibindo corpos, não tenho nada contra, né, isso é de cada um, mas cuidado para isso não se tornar na sua vida uma vaidade e querer exibir seu corpo para pessoas, né? Que às vezes a pessoa faz certos tratamentos, certas coisas para exibir para as pessoas, né? Não é para estar bem consigo e com Deus, é para estar bem com o próximo, é para mostrar que ele é bom, né? Então cuidado com isso, isso é muito perigoso, né? Você precisa sim manter a saúde, né? Fazer um exercício físico, mas que não faça disso o seu alvo principal, porque o seu alvo não é ter um belo corpo, mas um belo espírito, uma bela alma para adorar o Senhor. Que Deus te abençoe e fique todos com Deus. Estamos aí com mais uma lição que nós terminamos agora. Volto a dizer, né, dê o seu like para nos ajudar, né, compartilhe, se inscreva e nos ajude na divulgação deste canal. E estamos aí agora também com um outro assunto, estou trabalhando agora também assuntos paralelos, né, em relação à Escola Bíblica Dominical. Eu vou estar trabalhando assuntos polêmicos, já lancei a primeira lição, que é sobre GFT, né, e estaremos mais adiante lançando outros temas aí de difícil compreensão teológica, dificuldades bíblicas. Inclusive, se você tiver alguma, você pode estar sugerindo também nos comentários, para a gente comentar. Esses vídeos serão menores, serão um vídeo entre 5 a 10 minutos no máximo, para estar comentando assuntos mais polêmicos, aqueles assuntos que você lê na Bíblia e não entende. No caso de Jefté, por exemplo, eu expliquei lá sobre o sacrifício, né, da filha dele. Então, você acessando lá o canal, tem esse vídeo também, você pode assistir esse vídeo e quem sabe será a sua dúvida também. Ele queimou a sua filha no altar ou entregou ela no templo? Eu explico isso lá, né? Lógico, mostrando os dois lados da visão. No mais, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.